Fala galera, eu sou Deco Duarte, esse é seu canal Linguagem em Questão e hoje a gente tem um novo capítulo aqui no nosso canal que é a playlist chamada O Texto em Questão. Nessa playlist o objetivo vai ser analisar um texto, seja ele um conto, seja um poema, seja um quadro, que tem potencial de prova, tá? Então a gente vai comentar aqui sempre um texto com potencial de aparecer em algum vestibular que você faça. E a gente começa hoje com um texto indicado para a Unicamp. A gente vai visitar o livro Tarde, do poeta parnasiano Olavo Bilac. E lá no livro Tarde, abrindo o livro, a gente encontra Hino à Tarde. Então, Deco, o que é que tem? Esse cara tem uma obsessão com tarde? Realmente, o livro é Tarde, o primeiro poema, como um cartão de visitas, se chama Hino à Tarde. Vale dizer que o livro Tarde, de Olavo Bilac, tem uma publicação póstuma, é um livro que sai em 1919, tendo Bilac falecido em 1918. Entretanto, Bilac trabalhou na organização desse livro, que traz 99 sonetos. Eu até tenho aqui para vocês verem um sonetinho, né? Portanto, 4, 4, 3, 3. Para quem não sabe, o soneto é uma forma fixa que tem essa estrutura. Então, o livro, como eu dizia, tem 99 sonetos e está dentro do espírito parnasiano brasileiro. Então, Bilac vai trazer um chamado rigor formal através da escolha do soneto, através da escolha das rimas, no esquema de rimas. Nós temos aí, por exemplo, um poema que tem rima bem declarada, né? O poema tem o esquema interpolado, ama, ia, ama. Tá? Vou chamar de A, B, B, A. E depois ele inverte, B, A, B. Né? Depois ele usa entre, e aí ele vai para ada, ono, ada. Então, analisando cada final de verso, a gente consegue ver que existe um esquema de rimas dentro da proposta do parnasianismo, que é uma escola em que há rigor formal. Além de ser um soneto rimado, nós também podemos constatar um esquema de métrica, um esquema métrico com os versos alexandrinos, que são os versos com 12 sílabas poéticas. Então, se a gente fizer a contagem aí, a gente vai ver que cada verso do poema Hino à Tarde tem 12 sílabas poéticas, portanto, é um trabalho de rigor formal que, inclusive, vai levar mais tarde os modernistas a criticarem essa espécie de indústria parnasiana de fazer poemas dentro de uma métrica, dentro de um modelo. Então, a gente também não vai se prender aqui no texto a ficar falando de estrutura, tá? Falar das questões formais. A proposta aqui é a gente saborear o texto, a gente digerir o texto, entender o que o poeta está dizendo, até porque, começando com o poema, nós sabemos que uma das grandes dificuldades do candidato ao fazer, ou da candidata ao fazer uma prova, é a interpretação de texto poético. Então a gente tem aqui o hino à tarde, ou seja, já esse louvor à tarde, o poema se chama Hino à Tarde dentro do livro Tarde. E começa assim o nosso texto. Glória jovem do sol, no berço de ouro em chamas, alva, natal da luz, primavera do dia, não te amo. Então começa com uma espécie de chamamento que a gente chamaria nas figuras de linguagem de apóstrofe, como se ele estivesse conversando com amanhã. Amanhã, ô glória jovem do sol, no berço de ouro em chamas, quer dizer, olha as imagens que remetem ao nascer do dia, à aurora, ao alvorecer, como ele bota aqui, alva, é a hora, a glória jovem do sol no berço de ouro em chamas, está lá, raiando o dia, o Natal da luz, o nascimento da luz, a primavera, o desabrochar do dia, não te amo. Não amo você não. Vai dar um corte. Nem amo também a ti, canícula bravia. Então, canícula, a gente não usa muito essa expressão, né? Tive um tio, infelizmente, já falecido, que adorava usar. Ele falava sempre canícula, eu aprendi com ele. A gente saía, às vezes, para passear, e aí ele dizia, tá uma canícula terrível, né? Então, canícula é um calor muito forte, né? Horário do meio-dia, vou colocar aqui para vocês verem, ó. Canícula, calor muito forte, aparecendo aqui no dicionário uais, né? Ou ruais, tem gente que chama dos dois jeitos aí. Então, nem amo a ti, canícula bravia, que a ti mesmo te instruis. Olha só, outra palavra também que a gente não usa, extruir, esse verbo, né? Extruir, vou voltar lá para o dicionário para a gente ver, ó, extruir é MQ, mesmo que destruir, tá bom? Então não amo nem o dia raiando, nem amo o sol quente na cabeça, ninguém ama muito não, né? A canícula bravia que a ti mesma te destrói no fogo que derramas, tá vendo? Então a gente tem aqui uma construção bem, eu diria, rebuscada mesmo, com o a ti, mesmo a ti, uma certa redundância poética através do uso de um objeto
pleonástico e também um objeto preposicionado. Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito de analisar sintaticamente o que é destruir o texto, né? Então, sol da manhã, não te amo. Calor do meio-dia, não te amo. Porque ele ama quem, gente? Óbvio que ele ama, né? Eu amo a quem? Amo-te. Mais uma vez, ele se refere a esse suposto outro interlocutor, que agora é a própria tarde. Amo-te, hora hesitante. Essa hora, portanto, em que já o sol também caminha para o pôr do sol e começa a ficar uma luz mais hesitante, em que se preludia o adágio vesperal. A gente pode pensar aqui na Ave Maria, as vésperas católicas, o horário canônico, as vésperas são as horas do fim do dia, quando geralmente tem um toque dos sinos chamando para a missa, e também quando há o toque da Ave Maria, que a gente pode pensar, traz, pelo menos para mim, traz uma melancolia muito grande, né? Então o momento que eu amo é esse, é o da melancolia. Inclusive aqui vale uma parte, o Bilac com isso quebra uma das características do parnasianismo mais ortodoxo, que é a objetividade e a ausência de um eu lírico, né? O Bilac está se colocando no texto, que não é novidade, ele já havia feito isso em outros momentos da carreira dele. Inclusive, vou logo antecipar no famoso poema, né, Via Láctea, composto de vários sonetos, e que tem um soneto muito famoso, aquele que diz que para ter, né, para ouvir e entender as estrelas, tem que ter o coração apaixonado. Então, Bilac sempre traz esse romantismo também, essa presença sentimental exacerbada em muitos de seus sonetos. Então, amo-te, hora hesitante, em que se preludia o toque das vésperas da Ave Maria, uma tumba que te recamas de luto e de esplendor, uma tumba que é a noite, né, que vai cobrir, que vai matar, que vai enterrar o dia de luto, a escuridão, e de esplendor, de crepes da noite e de auriflama, porque o sol brilha no final, o brilho do pôr do sol, é esse horário que eu gosto, esse horário hesitante, de transição, é uma moribunda que dá risada da própria agonia, a tarde como se ela risse da própria morte, do próprio fim dela. Amo-te, ó tarde triste, tá vendo? Ó tarde augusta, que entre os primeiros clarões das estrelas, as mesmas estrelas da Via Láctea que ele cantou no poema, no ventre, sob os véus do mistério da noite e da sombra orvalhada, trazes a palpitar como um fruto do outono, como um fruto pronto lá para o consumo à noite. Então eu amo esse momento que traz dentro de si como um fruto que vai ser oferecido à noite. A alma nutridora da volúpia e do sono. Por que a noite é a alma nutridora da volúpia e do sono? Porque é a noite que tem, que ocorre, pelo menos deveria ocorrer com mais frequência, o sexo, ou seja, o prazer, a volúpia, e é também a hora do sono. Então eu amo esse momento do sono e também do prazer. É um momento em que há a perpetuação da vida, porque a perpetuação da vida é a noite, porque lá, através do sexo, se geram novas pessoas, novas vidas, então é um momento de perpetuação da vida, mas é um momento também do descanso, em que a gente pode recuperar a energia para um novo dia, mas também a noite é a iniciação do nada. Quer dizer, é o momento ali em que a gente ensaia, como diz Drummond até no poema Desfile, em que a gente ensaia para a morte. A noite é o início do nada dentro dessa ideia metafísica da morte que a noite prenuncia. Né? A noite como a própria ideia da morte que ele está anunciando no livro, que se chama Tarde, como se fosse de fato o último suspiro desse poeta parnasiano, mas muito aí tocado pela subjetividade lírica. Valeu? Então esse foi o nosso Hino à Tarde de Olavo Bilac, poema que faz parte do livro Tarde, indicado para o vestibular da Unicamp. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.